Esse vídeo é uma resolução de exercícios, né, um gabarito, exercícios das aulas 20 e 21. Tem mais 3 exercícios no final, 2 deles foram pedidos em aula. Exercício número 1. Bicarbonato de sódio, NaHCO3, é um sal com uma grande quantidade de aplicações e pode ser utilizado como antiácido, fermento, componente de extintor de incêndio, entre outras. Sua decomposição térmica pode ser representada pela equação. Então, 2 mol de bicarbonato sofrem decomposição gerando 1 mol de carbonato de sódio, 1 mol de CO2 e 1 mol de água. Então, essa é a proporção estequiométrica da reação. Determine quantos mols de bicarbonato devem ser decompostos para produzir 20 mols de CO2. Então, as relações desse exercício, todas elas vão aparecer em mol. Isso facilita bastante porque não precisa fazer conversão de unidades, já que o coeficiente estequiométrico lá do balanceamento já me dá a proporção em mol. Eu tenho que 1 mol de bicarbonato de sódio produz, aliás, 2 mols de bicarbonato de sódio, né, produz 1 mol de CO2. Então, a relação é 2 para 1. 1 mol, 2 mols. Vamos colocar as informações do exercício agora. Para produzir 20 mols de CO2, qual deve ser a quantidade em mols de bicarbonato de sódio? X. Então, a relação aqui ela é bem simples de perceber, né? 2 mols produz 1 mol, x mol produz 20 mol. Regra de 3, eu vou colocar sempre a organização do cálculo, mas quem tem facilidade pode fazer direto. Nesse tipo de exercício aqui, como a gente está com uma questão dissertativa, eu acho importante colocar pelo menos a indicação dos cálculos para não perder ponto na hora da correção lá no vestibular. Então, eu fico com 40 mols de bicarbonato de NaHCO3. Bom, exercício número 2. É um exercício que envolve uma decomposição também, agora da água oxigenada na presença de luz. A equação foi dada, né? 2 mols de H2O2 produzem 2 mols de água, de H2O, e 1 mol de O2. Determine a massa em gramas de O2 produzida na decomposição de 5 mols de H2O2. Nesse exercício, a gente já vai necessitar fazer conversão de unidades, né? Inicialmente, eu acho que o que facilita é sempre pegar a proporção em mol. Ó. 2 mols dessa substância vão produzir 1 mol da outra. A informação relativa à água oxigenada, né, ao peróxido, ela é dada em mol mesmo. Então, ó, eu anoto aqui para facilitar depois o entendimento. Ó, vai permanecer em mol. Mas a informação que eu quero obter do O2, ela vai ser dada em massa. Então, eu vou mexer com massa, vou converter. 2 mols permanece como 2 mols. Agora, como é 1 mol em massa, né? Como é que eu faço essa conversão? Esse exercício já vem com a massa molar dada, mas poderia não vir, e a gente precisaria de uma tabela periódica, mas 1 mol de O2 é o equivalente a 32 gramas. Então, ó, eu passei 1 mol para gramas, é equivalente à mesma coisa. Então, agora eu tenho 2 mols formando 32 gramas, e eu quero saber qual vai ser a quantidade formada se eu tiver 5 mols de água oxigenada, e será X. Eu tenho aqui, ó, uma relação, uma regra de 3 também. Vou montar essa conta. X será 5 mols vezes 32 gramas sobre 2 mols. Cancelo mol com mol. Eu posso simplificar também, 32 com 2 dá 16. Então, 5 vezes 16. Eu vou ter um total de 80 gramas de gás oxigênio. Exercício número 3, um exercício de combustão, né? A combustão da glicose é responsável pelo fornecimento de energia ao organismo humano. Na combustão de 5 mols de glicose, qual é o número de gramas, né? Qual é a massa de água formada? De novo, vou pegar só
as substâncias que me interessam. A relação estequiométrica é 1 mol de glicose para 6 mols de água. O exercício me dá a informação da glicose em mol, então vou permanecer em mol mesmo, mas a massa de água eu vou ter que fazer conversão. Então, o que eu tenho? Glicose permanece 1 mol. E qual é a massa relativa a 6 mols de água? Bom, cada mol de água tem 18 gramas, isso vem da tabela periódica, então 6 vezes 18. Essa será a massa formada ao entrar em combustão, ao queimar 1 mol de glicose. Mas se eu tiver 5 mols de glicose, qual vai ser a massa de água formada? X. Regrinha de 3 novamente, só vou montar aqui, ó. Eu fico com 5 mols vezes 6 vezes 18 gramas. Eu posso deixar a conta para fazer no final, eu acho que facilita. Tudo isso eu divido por 1 mol. Cancelo mol com mol. Vou ficar aqui com 6 vezes 5, 30 vezes 18. Eu vou fazer a continha aqui, ó. 18 vezes 30. 3 vezes 8 dá 24. E 2, 3, 4, 5, 540. Então, a massa será 540 gramas de água. Essa é a massa formada. Alternativa E. Questão número 4, né? Uma questão envolvendo agora volume de gás e massa, né? A gente precisa, na verdade, volume de gás e mol. A gente precisa relacionar. Determine a quantidade de gás carbônico formada. Então, eu já sei que a relação vai envolver gás carbônico a partir da pirólise, né? Da decomposição térmica de 5 mols de carbonato de cálcio. Então, a relação é 1 mol para 1 mol. A quantidade dada de carbonato de cálcio é de 5 mols, então aqui, ó, permanece em mol. A gente não precisa escrever aqui do lado, é só para deixar em destaque, eu tô fazendo isso, então eu permaneço com as grandezas aqui, ó, essa em mol, mas essa aqui, o exercício quer o volume. Por coincidência, nós sabemos, né, o volume na CNTP, o exercício não precisaria dar, mas ele forneceu que 1 mol de qualquer gás, nas condições normais de temperatura e pressão, ocupa um volume de 22,4 litros. Então, essa é a relação. 1 mol produz 22,4 litros de gás carbônico, e se eu fizer a decomposição com 5 mols, o volume será X. Essa é a minha relação, minha regra de 3. X será 5 mols vezes 22,4 litros, tudo isso dividido por 1 mol. Cancelo mol com mol e a resposta já vai sair no volume em litros, que é o que o exercício pede. Fazer a continha aqui, ó, 22,4 vezes 5. Então, 4 vezes 5, 20, 2 vezes 5, 10, com 2, 12, 2 vezes 5, 10, 11. Põe um vírgula aqui. 112 litros de gás carbônico. Agora, uma questão envolvendo a primeira etapa da formação da chuva ácida, né? Fala do gás SO2, que é formado na queima de combustíveis fósseis. Sua liberação na atmosfera é um grave problema ambiental, pois, através de uma série de reações, ele irá se transformar em H2SO4. Um ácido muito corrosivo, num fenômeno conhecido como chuva ácida. Sua formação pode ser simplificadamente representada por... Então, a formação do SO2 é feita a partir do enxofre, que é uma impureza, né, dos combustíveis fósseis, reagindo com oxigênio durante a queima. A pergunta é, quantas toneladas de dióxido de enxofre serão formadas caso ocorra a queima de 1 tonelada de enxofre? A relação é enxofre com dióxido de enxofre. Relações de massa, mas vamos primeiro colocar as relações em mol. 1 mol forma 1 mol. 1 mol de enxofre é o equivalente a 32 gramas. E 1 mol de SO2
tem 2 oxigênios, 32, mais 32, 64 gramas. Então, eu calculei a massa molar. 32 gramas forma 64 gramas de SO2. Para 1 tonelada de enxofre, a quantidade de SO2 formada será X. É uma regra de 3 novamente. Então, X será 1 tonelada vezes 64 gramas dividido por 32. Não é necessário, viu, passar toneladas para gramas e fazer o cálculo, porque, ó, cancela o gramas e a resposta sai automaticamente em toneladas. Evita um monte de conversão de unidades. 64 dividido por 32 dá 2, então 2 toneladas de dióxido de carbono. Alternativa B. Questão 6. Uma questão que tem um texto e toda uma complicação, mas o cálculo dela parece ser simples. Vamos por partes. No Japão, um movimento nacional para uma promoção da luta contra o aquecimento global leva o slogan: uma pessoa, um dia, 1 kg de CO2 a menos. A ideia é cada pessoa reduzir em 1 kg a quantidade emitida todo dia por meio de pequenos gestos ecológicos, como diminuir a queima de gás de cozinha, como andar de bicicleta também funcionaria, enfim. Considerando um processo de combustão completa do gás de cozinha, composto exclusivamente por butano, então está considerando que o gás de cozinha é uma substância pura, a mínima quantidade de gás que um japonês deve deixar de queimar para atender a meta diária, apenas com esse gesto é de, então ele quer saber quanto de gás de cozinha a gente deve deixar de queimar para não produzir 1 kg de gás carbônico, né? Então, a gente vai relacionar o butano, que ele está considerando como gás de cozinha, e cada mol de butano produz 4 mols de gás carbônico. Essa é a relação molar. Agora, o exercício está pedindo relações com massa, então vamos passar para a massa. A massa do butano foi dada pronta, 58 gramas por mol. Já a massa de CO2 é 44 gramas por mol, mas a produção aqui é de 4 mols, então 4 vezes 44 gramas. Essa é a relação de quantidade. 58 gramas de butano produzem, né, ao ser queimados ali, 44 vezes 4 gramas de gás carbônico. Eu deixo a conta para fazer no final porque muitas vezes dá para simplificar. O exercício quer saber qual é a quantidade desse gás, do butano, X, que eu devo deixar de queimar para evitar a produção, né, de 1 kg de gás carbônico. Então, 1 kg de gás carbônico. Como as respostas já estão em quilogramas, eu vou usar quilograma aqui também. Não vou fazer conversão para grama para não ter que fazer contas a mais. Regra de 3, X será 58 gramas vezes 1 kg sobre 4 vezes 44 gramas. Cancelo, né, gramas, e eu vou ter a resposta em quilogramas. Vou fazer na calculadora do lado aqui rapidinho para não demorar. 58 dividido por 4 vezes 44. 0,33 aproximadamente. 0,33 quilogramas. Essa é a quantidade de butano, né, C4H10, que eu devo deixar de queimar para deixar de produzir 1 kg de gás carbônico por dia. Letra B. Exercício 7. O papel sulfite é assim chamado porque no seu processo industrial de fabricação emprega-se o composto químico sulfito de sódio. Quando este sal reage com ácido clorídrico, tem-se a formação de SO2, composto redutor que atua na solubilização de compostos absorvidos na fibra da celulose. A equação balanceada desse processo de formação do SO2 é, então, tem a reação ali, né, do sal com ácido clorídrico, vai formar NaCl, que é outro sal, vai formar água e forma o SO2, que ele diz que causa a oxidação e clareia o papel. Bom, na formação de 2,24 litros de gás sulfuroso, do SO2,
quanto será produzido de NaCl? Então, nós vamos relacionar isso aqui, esse e esse composto. Esses dois compostos são dados. Um deles, ele vai querer a resposta em volume, e o outro, quanto será produzido de NaCl, as alternativas estão em massa. Então, a gente já sabe qual é o caminho, né? Primeiro, relação estequiométrica molar, 2 mols para cada 1 mol. Para o NaCl, o exercício quer a quantidade em massa, então eu vou transformar esses 2 mols em massa. Facilita para evitar muitos passos de conta, né? Então, ó, eu vou converter para massa. 2 mols, então 2 vezes. O sódio é 23 e o Cl 35,5. 35,5 mais 23, 58,5. Então, 2 mols, 2 vezes 58,5 gramas. E 1 mol de SO2. SO2 a gente usou em um exercício agora há pouco, né? 64 gramas, mas não é em gramas. Ah, desculpe. Ele quer em volume. Eu já vou passar para volume. Facilita. Então, qual será o volume de 1 mol? Depende. A gente tem que olhar qual é a condição que o exercício dá. Ele fala que o volume molar na CNTP é 22,4. Isso porque ele quer que o cálculo seja feito na CNTP. Se fossem outras condições, ele teria que dar o valor. 22,4 litros. Agora eu coloco os dados do exercício. Eu quero produzir 2,24 litros do gás sulfuroso e o exercício quer saber quanto de cloreto de sódio é necessário. Então, a regra de 3 é essa. As contas, nenhuma foi desenvolvida, eu vou fazer todas agora. Então, ó, 2 vezes 58,5 gramas, multiplicado por 2,24 litros, dividido por 22,4. Então, essa é a relação, só cancelar o que der para cancelar. A conta tá fácil de fazer ali por conta desse 22,4 e 2,24, mas vou fazer na calculadora. 2 vezes 58,5 vezes 2,24 dividido por 22,4. Isso é em gramas, né? A resposta, 11,7 gramas. 11,7 gramas de cloreto de sódio. Essa é a massa produzida juntamente com o SO2. C. Bom, agora nós temos um exercício com reação em cadeia. Ele diz o seguinte: o ácido sulfúrico H2SO4 pode ser obtido industrialmente a partir da pirita, que é o FeS2, de acordo com as equações. Então, a gente tem 2 mols de pirita reagindo com 11,5 de O2, forma 1 mol de Fe2O3 mais 4 SO2. Esse SO2 produzido na primeira etapa, ele vai ser consumido na segunda etapa, reagindo com oxigênio e com água. Essa reação vai dar origem ao ácido sulfúrico. O problema é que a quantidade produzida na primeira reação é diferente da quantidade consumida na segunda. Para poder somar uma equação com a outra, eu vou precisar igualar esses coeficientes. O exercício quer que a gente encontre a massa em toneladas de ácido sulfúrico, que é o produto da segunda reação, obtida a partir de 48 toneladas de pirita, que é um reagente na primeira. Então, a razão de eu somar as duas equações é justamente para ter o reagente e o produto numa equação única, numa equação global. Então, eu vou somar a primeira com a segunda, multiplicando a segunda por 4. Inicialmente, né, não tem quantidades equivalentes, eu vou ter que multiplicar. Vou fazer aqui no cantinho. FeS2, então eu vou reproduzir a primeira equação também. 11,5 de O2, aí a formação aqui do Fe2O3 mais 4 SO2. Agora a segunda equação eu vou multiplicar toda por 2. 4 SO2 mais meio O2, desculpe, já vou fazer a conta aqui. 4 vezes meio, 2O2, mais a água também multiplicada por 4, formando 4
H2SO4. Agora, eu posso somar essas duas equações. E o que estiver sendo repetido de um lado e do outro pode ser cancelado. Então, ó, o SO2 aqui e aqui. Os oxigênios que estão do mesmo lado precisam ser somados. Eu vou somar 11 sobre 2 aqui com 2. Então, aqui 2 dividido por 1 dá 2. Vezes 2, 4. 15,5. Então, continuando aqui, dois FeS2 mais 15 meios de O2 mais 4 H2O, formando Fe2O3. Deixa eu consertar aqui. Mais 4 H2SO4. Então, a equação fica pronta e eu vou relacionar as quantidades. Determine a massa em toneladas de ácido sulfúrico. Então, nós vamos relacionar ácido sulfúrico com a pirita que está aqui no cantinho. Então, essa é a relação. 2 mols reage com 4 mols. Eu vou tirar essa setinha daqui para ficar um pouco mais para cima, para ter espaço. Desculpa os cachorros. Bom, as relações elas estarão em massa, então eu vou colocar em massa. A pirita 2 vezes 120 gramas, enquanto aqui 4 vezes 98. Eu poderia multiplicar por 2 aqui e por 1 lá, mas vamos fazer com os coeficientes dados para não ter erro. Então, ó, 4 vezes 98. Qual é a massa em toneladas de ácido sulfúrico produzida a partir de 48 toneladas de pirita? Agora está montada a equação, né? Ó, eu tenho uma regra de 3 que eu vou fazer aqui no meio. Eu tenho que 48 toneladas vezes 4 vezes 98 gramas, dividido por 2 vezes 120 gramas. E aí eu tenho o valor de X. X vai ser dado em toneladas. Eu vou fazer a conta. 48 vezes 4 vezes 98, dividido por 2 vezes 120. 78,4 toneladas. Essa é a quantidade de pirita necessária. Bom, esses exercícios finais, os últimos 3, eles são exercícios da tarefa, mas eles foram pedidos em aula. Na verdade, 2 deles eu acabei selecionando 3, vou resolver com vocês. Então, o exercício 39, ele fala sobre a obtenção de alumínio, que é feita a partir da bauxita e pode ser representada pela equação. Então, 2 mols de bauxita vão reagir, vão formar 4 mols de alumínio e 3 de O2. Essa é uma equação conhecida lá da eletrólise, né? O ano passado fizemos muitas vezes. Qual é a massa em toneladas de bauxita? Então, a relação é entre bauxita, necessário para produzir alumínio. Essa é a relação. A gente vai ver as quantidades já já. Então, 2 mols dessa substância produzem 4 mols dessa aqui. O importante agora é pensar na quantidade de latinhas, porque ele diz assim, ó, para produzir 9 bilhões de latinhas, sendo que cada quilo, então tem que fazer essa relação, ó, cada quilo de alumínio é utilizado para produzir um total de 83 latas. Mas eu quero produzir uma quantidade relativa a 9 bilhões. Bilhão é 10 a nona, então 9 vezes 10 a nona latas. Essa é a quantidade que eu quero. Quanto será que eu preciso de alumínio, né, em quilogramas? Vou chamar de X e fazer essa relação. Eu vou ter que cada 1 quilograma vezes 9 vezes 10 a nona sobre 83. Vou ter a massa em quilogramas. Ó, cancela. Então, eu tenho que dividir 9 vezes 10 a nona por 83.
eu vou ter uma quantidade de aproximadamente 1,1, 1,08 vezes 10 a oitava quilogramas. É muito, né? Bastante. Bom, continuando as contas ali. Eu sei agora que essa é a massa de alumínio que eu preciso ter. Agora eu preciso calcular qual é a quantidade em toneladas de bauxita que eu vou precisar. Vou deixar em quilogramas, depois eu passo para toneladas. Primeira coisa é passar essas quantidades da proporção aqui para a massa. O exercício diz que a massa do óxido de alumínio é 102 gramas por mol. Então, 2 vezes 102 gramas reage, né, e forma 4 vezes 27 gramas, que é a massa molar do alumínio. Para 1,8 vezes 10 a oitava quilogramas de alumínio, que é o que eu preciso produzir, a quantidade de bauxita é Y. Regra de 3 novamente. Então, Y é 2 vezes 102 gramas vezes 1,08 vezes 10 a oitava quilogramas sobre 4 vezes 27 gramas. A resposta aqui vai sair em quilogramas, eu depois faço a conversão para toneladas. Então, 2 vezes 102 vezes 1,08 vezes 10 a oitava, dividido por 4 vezes 27. Dá aproximadamente não, redondinho, 204 vezes 10 a sexta quilogramas. Mas a questão é que a resposta é em toneladas. Lembrando que cada tonelada é o equivalente a 1.000 quilogramas. Então, 204 vezes 10 a terceira toneladas. Letra D. Exercício 41, um exercício que trata de açúcar, né, de glicose. Ele diz que a glicose que ingerimos no cotidiano sofre uma degradação para fornecer energia ao nosso organismo, reagindo com oxigênio e produzindo água e dióxido de carbono. Essa equação, inclusive, já apareceu em exercícios lá no início. De acordo com a American Heart Society, a quantidade máxima de açúcar adicionada que um homem pode comer por dia é de 37,5 gramas, que corresponde a 150 calorias. A massa de gás carbônico produzida dentro, né, desse limite será? Então, a gente precisa escrever aquela equação lá do começo, que é a glicose, C6H12O6, sofrendo combustão, reagindo com O2, formando gás carbônico e água. Essa equação precisa ser balanceada, então eu já vou colocar 6 aqui e 6. É uma equação clássica conhecida. Aí o que nós sabemos? Que cada 1 mol de glicose vai produzir 6 mols de CO2. Passando esse mol para a massa, no caso da glicose, dá 180 gramas. 1 mol de glicose tem 180 gramas. Pode fazer as continhas aí, que já é uma conta conhecida. E o gás carbônico, 44. Então, 6 vezes 44 gramas. A relação é essa, 180 gramas de glicose produzem 6 vezes 44 gramas de gás carbônico. E aí o exercício quer saber para uma colher, então para 9 colheres, 37,5 gramas, que é a quantidade que a pessoa, né, costuma consumir, que pode consumir diariamente, máxima quantidade, X. E aí, regrinha de 3. X é igual a 37,5 gramas vezes 6 vezes 44 gramas, 180. Então, essa é a relação. Cancelo grama com grama. Resposta em gramas. 37,5 vezes 6
vezes 44 dividido por 180, 55 gramas. Então, ó, 55 gramas de gás carbônico é a quantidade liberada para 37,5 gramas de açúcar. E esse aqui, o último, né, um exercício que envolve uma reação de substâncias orgânicas ali com gás carbônico, formando uma substância cíclica maior. E o exercício fala o seguinte: uma das abordagens para reduzir o efeito estufa é a captura de CO2 e a sua transformação em produtos de interesse. A equação abaixo, né, mostra o gás carbônico reagindo com um óxido de etileno, que já tem cadeia pequenininha ali, formando uma molécula maior, que ele chama de carbonato cíclico, não diz o nome. Considerando que a emissão média de gás carbônico por quilômetro rodado para carros de passeio é de 0,22 kg de CO2, então cada quilômetro libera essa quantidade. A quantidade máxima desse carbonato em quilogramas, que poderia ser obtida a partir da emissão de CO2 de um carro que rodou 100 km por dia é... Bom, a equação ela vai relacionar o CO2 com o produto formado. Então, eu vou pegar só os dois ali. Vamos calcular a massa molar de cada um. A massa molar do CO2 todo mundo conhece porque já apareceu N vezes, 44 gramas por mol. E a massa molar desse composto que eu estou chamando de 2, a gente vai ter que calcular. Ele tem 3 carbonos, né? 1, 2, 3, lembrando que tem um carbono aqui no encontrinho ali, né? Entre os oxigênios. Então, 12 vezes 3, mais 4 hidrogênios, então mais 4, mais 3 oxigênios, 3 vezes 16. 88 gramas por mol. Então, a massa dessa substância cíclica que ele está dizendo que se forma, 88 gramas por mol. Essa equação está balanceada, então eu posso dizer o seguinte, que a relação entre o gás carbônico e essa substância é de 1 mol para 1 mol. E 1 mol de gás carbônico tem 44 gramas, enquanto 1 mol desse outro composto tem 88 gramas. Agora, o exercício quer saber qual vai ser, né, a quantidade desse carbonato produzida a partir do gás carbônico que é emitido em uma viagem de 100 km. A gente sabe que em cada quilômetro a quantidade de gás emitida é de 0,22 kg, porque ele fala no texto. Para 100 km, ou seja, 100 vezes mais, a quantidade vai ser de 22 kg. Essa é a quantidade de gás carbônico. Então, para 22 kg, X, regrinha de 3. X vai ser 22 kg vezes 88 gramas sobre 44. Facinho também. 2 vezes 22, 44 quilogramas dessa substância. Letra C. Então, é isso. Eu acho que cálculo estequiométrico tem que fazer muitos exercícios mesmo, precisa de treino, cada um tem uma particularidade, mas é como se fosse uma receita. Tem sempre um caminho, né, de relação de proporção em mol, dá uma olhada no exercício se ele quer em massa, em volume, em quantidade de moléculas, e aí vai seguindo a orientação do enunciado. É isso.